Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo sob controle? Bom mesmo? Bom dia, Israel. Bom dia, Rafael. Bom dia, Vitória. Bom dia, Maria. Galerinha, espero que estejam aí todos bem de saúde, animados para aprender, para a gente fechar essa semana aí da melhor maneira possível. Hoje nós vamos começar a falar sobre o maior conflito bélico da história da humanidade. É claro que eu estou me referindo à Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter essa aula de hoje, mais uma da semana que vem, dia 6 de novembro, e aí a turma de vocês passará a integrar a turma que está rolando à tarde, o intensivão, juntamente com a turma do Vespertino. Vocês já estão sabendo disso? Já foram avisados? Estão cientes? Como é que está aí essa informação? Todo mundo sabendo, né? Beleza. Então, o que vai acontecer? Já para deixar vocês avisados, não ter nenhum tipo de dúvida. Eu preciso de 2 aulas para falar de Segunda Guerra Mundial. Não tem como esgotar esse assunto em uma aula só. Ficaria, assim, sem qualidade nenhuma, né? Então, eu vou falar de Segunda Guerra Mundial hoje, termino semana que vem, e aí vai ficar faltando vocês verem Guerra Fria. Mas o Calef vai trabalhar a Guerra Fria com vocês à tarde, beleza? Porque nessa turma da tarde eu estou com a história do Brasil, tranquilo? Então, a gente vai até a Segunda Guerra Mundial, fica faltando só a Guerra Fria. O Calef trabalha a Guerra Fria com vocês, nessas aulas à tarde, a partir da semana pós 6 de novembro. E o que ficar faltando de Brasil, eu termino para vocês também. Então, todo o conteúdo será dado até o Enem, podem ficar tranquilos quanto a isso. Tanto de geral como de Brasil, vocês vão ver todo o conteúdo. Beleza? Na parte de Brasil, o que está faltando aí para vocês? O Calef não conseguiu dar. Alguém tem ser anotado? Bom dia, meu povo. Está faltando ditadura? Vocês foram até JK, Sandra? Então, eu acredito. Isso essa semana, né? Então, o Calef tem mais uma aula semana que vem. Ele deve ir até João Goulart. Não é isso? Ele deve... Ah, tá. Confundiu. Mas ele deve ir até João Goulart na próxima aula. E aí, vai ficar faltando ditadura, então, né? Ah, parou em Jânio Quadros, beleza. Ele deve dar até João Goulart, até o golpe de 64, vai ficar faltando ditadura. Eu trabalho ditadura com vocês à tarde, beleza? Então, o que fica faltando da minha parte aí, que vai ser Guerra Fria, o Calef vai dar, porque ele já está com contemporâneo à tarde. E o que fica faltando de Brasil, eu termino para vocês, que no caso é ditadura. Fechou? Todo mundo entendeu? Estamos tranquilos quanto a isso? Tá de boa? Vocês não vão ficar prejudicados, vão ver o conteúdo todo, tá certo? Beleza. Professor, mas por que você vai terminar Brasil e ele vai terminar a parte de geral? É porque na divisão que a gente fez para a turma da tarde, eu fiquei com o Brasil desde o início do ano. E o Calef ficou com geral, a parte contemporânea, também desde o início do ano. Então, para não ter uma troca de frentes à tarde, a gente vai manter a divisão, para não gerar uma confusão para a galera que já está assistindo a aula à tarde.
Beleza? Tranquilo? Então vamos começar, gente? Hoje, como eu já disse, nós iniciamos o trabalho, iniciamos a explicação sobre o maior conflito bélico da história da humanidade. Estou me referindo, claro, à Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra. Ela que vai se iniciar em setembro de 1939 e ela se encerra em agosto de 1945. Teremos, portanto, 6 anos de conflito. E essa guerra vai matar mais de 50 milhões de seres humanos. Eu disse 50 milhões. Isso é praticamente, gente, 1/4, 25% da população brasileira. É como se a cada 4 brasileiros, um tivesse morrido na Segunda Guerra Mundial. É muita gente. São muitas mortes. Fora os feridos, né? Estima-se que foram mais de 30 milhões de feridos. E, nas palavras de um primeiro-ministro britânico, chamado Winston Churchill, essa guerra foi apenas uma continuação da primeira. Ele disse assim, ó, abre aspas, esta guerra, está se referindo à segunda, claro, esta guerra é, de fato, uma continuação da anterior. Fecha aspas. Repito, essa frase não é minha, é de um primeiro-ministro britânico chamado Winston Churchill. Churchill disse, aspas, esta guerra é, de fato, uma continuação da anterior. Fecha aspas. Mas o que justifica essa frase? Esse primeiro tópico aqui, ó. Analisando o processo histórico que desencadeou o conflito, nós temos como primeiro fator uma coisa que já comentamos em nossas aulas: a humilhação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. E essa humilhação foi representada pelo famoso Tratado de Versalhes, que nós já comentamos várias vezes. Mas só para refrescar a memória rapidamente. Esse tratado determinou basicamente 3 coisas para a Alemanha. Esse país que foi considerado como a principal responsável pela guerra. A Alemanha foi considerada a principal culpada pela Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa, a Alemanha perdia territórios, todas as suas colônias e também territórios na Europa, como o corredor polonês e a região da Alsácia-Lorena, que teve que devolver para a França. Segundo, a redução das suas forças militares. A Alemanha perdeu toda a sua aviação, toda a sua marinha de guerra e ainda teve que limitar o seu exército a apenas 100 mil homens. Terceiro, esse país foi obrigado a pagar pesadas indenizações de guerra para os países vencedores, Inglaterra e França. A Alemanha teve que pagar mais de 30 bilhões de dólares de indenizações de guerra. Então a Alemanha foi humilhada. E eu gostaria de ver a participação de vocês. Essa humilhação desse país, da Alemanha, por meio do Tratado de Versalhes, vai despertar que tipo de sentimento entre os alemães? Me fala aí. Que tipo de sentimento que vai despertar nos alemães essa humilhação? Ótimo, muito bem. O revanchismo. Muito bem, Israel. É isso mesmo. O revanchismo, sentimento de vingança. E além desse revanchismo, vai ser alimentado o já forte nacionalismo germânico. Essa combinação é muito perigosa. Revanchismo com nacionalismo. Esses elementos ajudaram um certo partido a chegar ao poder. Que partido que foi mesmo? A gente falou sobre ele na última aula. Ótimo, muito bem, Sângela. O partido nazista, comandado por aquele bigodinho de cabelo lambido chamado Adolf Hitler, um ex-cabo do exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o Hitler, ele foi enviado para as missões consideradas mais suicidas na Primeira Guerra. Ele era só um simples cabo. Saiu vivo de todas. Dizem que vaso ruim não quebra, né? Gente, mais de 13 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Na primeira. Mais de 13 milhões. Eu fui pensando, nem para uma bala acertar a cabeça desse cara, né? Deve ser porque vaso ruim não quebra fácil mesmo. Mas, enfim. Hitler chegou ao poder, comandando o partido nazista,
E é ele que vai levar o mundo à Segunda Guerra Mundial. Não sou eu que estou dizendo isso. É o grande historiador Eric Hobsbawm, o maior especialista em século XX. Eric Hobsbawm afirmou no seu livro Era dos Extremos o seguinte, abre aspas, se pudermos resumir em 2 palavras o que provocou a Segunda Guerra Mundial, essas palavras seriam Adolf Hitler. Fecha aspas. Quem disse isso não foi o professor Vitor Hugo, foi o maior historiador do século XX, Eric Hobsbawm. Repito, se pudermos resumir em 2 palavras o que provocou a Segunda Guerra Mundial, essas palavras seriam Adolf Hitler. Agora, não foi só a Alemanha que foi humilhada, não, né? A Itália também foi humilhada após a Primeira Guerra Mundial. Apesar de estar do lado vencedor do conflito, da Tríplice Entente, a Itália não teve os ganhos territoriais prometidos pela França e pela Inglaterra. E isso também vai despertar um sentimento de revanchismo e vai ajudar o fascismo a chegar ao poder naquele país, comandado por Benito Mussolini. Então, gente, resumindo, esses ressentimentos da Primeira Guerra é que vão alimentar as tensões e rivalidades que vão levar o mundo à Segunda Guerra Mundial, justificando a frase que eu usei no início da aula do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Esta guerra aqui era, de fato, uma continuação da outra, da anterior, da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Só que, vocês devem se lembrar que quando a Primeira Guerra terminou, foi criado um organismo internacional que deveria zelar pela paz mundial. Ele foi criado em 1919. Está aqui o nome dele destacado de amarelo aí, ó. A Liga das Nações. Um embrião do que seria a ONU. Lembrando que a ONU, a Organização das Nações Unidas, só foi criada depois da Segunda Guerra, depois que a Segunda Guerra terminou. A Liga das Nações foi criada depois da Primeira. Qual seria o objetivo dessa liga? Zelar pela paz mundial, evitar um novo conflito. Bom, já deu para perceber que ela falhou, né, no seu objetivo. A Liga das Nações não conseguiu evitar a Segunda Guerra. A pergunta é por quê? Alguém consegue lembrar? Por que que a Liga das Nações não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial? Eu vou dar uma dica. Essa falência da Liga das Nações está relacionada à ausência de um país nela. Qual? Certa essa para mim aí. Obrigado, Maria. A ausência dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos tinham uma política muito isolacionista naquele período, não gostavam de se envolver nos problemas da Europa, principalmente nos problemas políticos, diplomáticos, e também os Estados Unidos não tinham concordado com o Tratado de Versalhes, com a humilhação da Alemanha. Vocês lembram dos 14 pontos de Wilson? O presidente dos Estados Unidos, na época que a Primeira Guerra terminou, o Woodrow Wilson, não concordou com a humilhação da Alemanha através do Tratado de Versalhes. Ele falou, isso aí vai dar merda. E deu mesmo, né? Uma merda bem grande, inclusive. Então, os Estados Unidos não participaram da Liga das Nações. E esse país já era a maior potência do mundo nessa época. A ausência dos Estados Unidos vai tornar essa liga frágil, fraca, e ela não vai conseguir evitar a Segunda Guerra Mundial, infelizmente. Outro fator que vai desencadear esse conflito é a formação de um grupo muito perigoso. Não pode esquecer esse nome aqui, ó, gente. Um grupo chamado de Eixo. O Eixo Roma, Berlim, Tóquio. No início era só Roma, Berlim. Vou fazer uma pergunta aqui, nível de 4ª série. Essas cidades aqui são capitais de quais países mesmo, respectivamente? Bora, só para vocês participarem. Solta esse prato de arroz e feijão aí. Roma está se referindo a... Obrigado, Rafael. Itália, Alemanha e Japão. Valeu, Sandra. Obrigado. É isso mesmo. No início, foi só eixo Roma-Berlim. Foi uma aliança entre a Itália e a Alemanha. E o que levou a essa aliança? Claro que a proximidade ideológica do fascismo e do nazismo. Eu disse para vocês na última aula, inclusive, que o nazismo nada mais é do que uma forma de fascismo específica da Alemanha. Então, essa proximidade ideológica entre Itália e Alemanha, entre Mussolini e Hitler, levou à formação do eixo Roma-Berlim.
Mais tarde, o Japão entra nessa. Professor, o Japão também era um país fascista? Não. Mas tinha características do fascismo. O Japão era governado por um imperador chamado Hirohito, e ele tinha um governo ultranacionalista, militarista e anticomunista. Opa, peraí. Ultranacionalista, nacionalismo muito forte, o nipônico, militarista e anticomunista. São características do fascismo. Então, isso vai aproximar o Japão da Alemanha e da Itália. Além disso, o Japão, nessa época, tinha pretensões de expandir o seu território na Ásia. E isso iria fazer com que o Japão se chocasse com algumas potências ocidentais, inclusive com os Estados Unidos. Então, o Japão precisava de aliados. Ele não podia fazer isso sozinho. Isso gerou uma aproximação entre o imperador Hirohito, Hitler e Mussolini, completando o eixo Roma, Berlim, Tóquio. E esses três países, Itália, Alemanha e Japão, vão começar a promover uma política expansionista. Eu vou citar aqui territórios, não precisa você decorar, mas só para você entender. O expansionismo do eixo começou antes da Segunda Guerra Mundial iniciar. Antes da Segunda Guerra estourar, a Itália invadiu, lá em 1935, uma região da África, chamada Abissínia. Professor, Abissínia? Nunca ouvi falar. É um país que hoje se chama Etiópia. Um dos países mais pobres do mundo, inclusive, lá no continente africano. A Itália, querendo ampliar suas colônias na África, invade a região da Etiópia, que antigamente se chamava Abissínia. Hitler, a Alemanha, vai invadir uma região fronteiriça com a França, chamada Renânia. Depois, invade a Áustria e começa a querer invadir a Tchecoslováquia. Vou escrever aqui para vocês, ó. Primeiro, Hitler ocupa a região da Renânia. Repito onde é que fica isso, na fronteira com a França. Depois ele invade a Áustria. Qual o pretexto que ele usou? Hitler disse que a maior parte da população austríaca era de origem germânica. Então ele tinha o direito de ocupar essa região. Certo? E mesmo discurso ele vai usar para querer invadir a Tchecoslováquia. No sul da Tchecoslováquia tinha uma região chamada de Sudetos. Ali havia uma população também de origem germânica. Então Hitler vai querer invadir também a Tchecoslováquia. Já o Japão vai invadir a região da Manchúria, perto ali da Coreia, e vai invadir uma parte da China também. Então, só para citar, a Itália ocupa a Etiópia, antigamente chamada Abissínia, lá na África. Hitler vai invadir a Renânia, na fronteira com a França, a Áustria e a Tchecoslováquia. E o Japão vai invadir a Manchúria e a China. Certo? Gente, tudo isso antes da Segunda Guerra Mundial começar. Pergunto, ninguém vai fazer nada? Outra pergunta, quem é que tinha que fazer alguma coisa? Vamos ver se vocês aprenderam. Estava no slide anterior. Calma que eu vou chegar na Polônia ainda. Quem é que tinha que fazer alguma coisa? Muito bem, Sandra. A Liga das Nações. Só respondendo a sua pergunta, Sandra, você colocou aqui em cima, quais benefícios esse território proporcionar à Itália? Você está perguntando da região da Etiópia, né? Aqueles mesmos benefícios que a gente discutiu na época do imperialismo. Matérias-primas, mão de obra barata e mercado consumidor para os produtos industrializados da Itália. Tá? Era a lógica do neocolonialismo. Gente, quem tinha que fazer alguma coisa era a Liga das Nações. E sabe o que a Liga das Nações vai fazer? Marcar uma reunião. Eu repito, a resposta à invasão desses territórios vai ser simplesmente marcar uma reunião. Essa reunião ela tem nome, está aqui destacado de amarelo. A Conferência de Munique. Ela vai acontecer em 1938, nessa cidade aqui da Alemanha. Eu tenho uma foto aqui separada. Na Conferência de Munique,
4 grandes líderes mundiais vão se reunir. Esse primeiro aqui, ó, esse altão aqui, era o primeiro-ministro da Inglaterra na época, chamado Chamberlain. Não era o Churchill ainda, tá? O Churchill vai assumir depois. Chamberlain era o primeiro-ministro da Inglaterra. Esse segundo aqui era o presidente da França, Daladier. Escreve Daladier, pronuncia Daladier. Esse bigodinho, eu acho que dispensa apresentações, né? Hitler, representando, claro, a Alemanha. E esse careca, vocês também já conhecem, Mussolini, representando a Itália. Então aqui você tem o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, o presidente da França, Daladier, o Führer da Alemanha, Hitler, e o Duce da Itália, Mussolini, reunidos na Conferência de Munique em 1938. Tá, professor, e o que rolou nessa reunião, nessa conversa? Inglaterra e França deram um aviso para Hitler e Mussolini. Um aviso que, inclusive, foi registrado por escrito. Olha, até agora a gente permitiu que vocês invadissem territórios. Permitimos. Mas se daqui para frente vocês invadirem mais alguma região, nós vamos reagir. Nós vamos dar uma resposta militar. Inclusive, nessa época, o Hitler estava começando a invadir a Tchecoslováquia. O primeiro-ministro da Inglaterra, o Chamberlain, presidente da França, Daladier, falava assim, ó, Hitler, a gente permite que você termine a sua invasão. Pode invadir a Tchecoslováquia, beleza. Toma ali a região dos Sudetos que você quer. Mas nós não vamos tolerar mais nenhuma invasão. Beleza? Hitler e Mussolini responderam. Tá tranquilo, tá suave. Mas aí, os representantes da Inglaterra e França falaram, então vamos registrar isso por escrito. Botaram um documento lá. Hitler e Mussolini se comprometiam a não invadir mais nenhum território. Aí eles falaram, não, fica tranquilo. Nós prometemos. E eles assinaram esse acordo na Conferência de Munique. Pergunta idiota. Esse acordo vai ser respeitado, gente? Converse comigo, fala aí, sim ou não? Não. Não, né? Palavra de Hitler e Mussolini não valia nada. Eles assinaram esse acordo só para ganhar tempo. E aí, essa Conferência de Munique, ela representa uma política da época, adotada pela Inglaterra e pela França, que foi a política de apaziguamento. O que seria isso, a política de apaziguamento? Tentar resolver esses problemas de maneira diplomática. Ao invés de pegar os seus exércitos e invadir a Alemanha, a Itália, acabar com essa história, não. Marcaram uma reunião, foram tomar um cafezinho com Hitler e Mussolini, vamos conversar com os caras e vamos convencê-los a não invadir mais nenhum território. Vai dar merda isso, né? Tem até uma frase, aliás, uma cena hilária. Depois dessa reunião aqui, o primeiro-ministro britânico, Chamberlain, ele pegou o documento, que foi assinado por todos, inclusive por Hitler e Mussolini, e aí quando ele estava descendo do avião, lá em Londres, voltando da Conferência de Munique, ele estava saindo do avião, aí estava um monte de jornalista esperando ele pegou o documento e mostrou assim, ó, eu consegui a paz para nossa época. É sério, velho. Essa cena foi filmada. Ele mostrou o documento da Conferência de Munique e falou, eu consegui a paz para nossa época. Menos de um ano depois começaria a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele não conseguiu bosta nenhuma, né? A política de apaziguamento foi um fracasso, foi um fiasco. Tentar barrar Hitler e Mussolini pela diplomacia, gente. Tentar dialogar com fascista e nazista, não dá, né? Não dá mesmo. E aí, eu faço uma outra pergunta. Por que será que a Itália, por que será que a Inglaterra e a França deram esse espaço para a Alemanha e a Itália se expandirem? Fizeram vista grossa ali para as invasões, as primeiras invasões de Hitler e Mussolini. Alguém tem uma explicação para isso? É porque eles eram bundões mesmo? O que é que explica isso, hein, gente? Vou repetir a pergunta. Por que a Inglaterra e a França deram espaço, deram corda para Hitler e Mussolini? Por que não tentaram cortar o mal pela raiz, tentaram impedir a expansão deles bem no início? Por quê? E aí? Nada? Gente, Inglaterra e França eram potências capitalistas, né? Elas estavam preocupadas, muito bem, Rian, ótimo, valeu, Rian. Estavam preocupadas com o avanço do comunismo pela Europa. Tanto o fascismo como o nazismo são ideologias anticomunistas.
Hitler e Mussolini estavam perseguindo, inclusive matando muitos comunistas. Então, para a Inglaterra e França, isso era interessante. Vamos dar um pouquinho de espaço para esses caras fazerem o serviço sujo por nós, perseguirem os comunistas. Só que foi um erro estratégico gravíssimo. Sabe por quê? Gente, Hitler não queria perseguir só os comunistas. Hitler queria dominar o mundo. Não era só a Europa, não. Ele queria dominar o mundo. Então a Inglaterra e a França falharam feio. Se os ingleses e franceses quisessem, eles poderiam ter evitado a Segunda Guerra Mundial. Se eles tivessem intervido na Alemanha, assim como o Partido Nazi chegou ao poder, eles tinham evitado a Segunda Guerra. Mas não. Foram dando corda, foram dando corda, foram dando corda. E Hitler, em apenas 6 anos no poder, 6 anos, tirou a Alemanha do buraco, de uma grave crise econômica que nós estudamos semana passada, e transformou esse país numa verdadeira máquina de guerra. E aí, para os ingleses e franceses ficarem desesperados de vez, olha o que vai acontecer. Dá uma olhadinha aqui nesse terceiro tópico desse slide. No começo do ano de 1939, Hitler telefona, sabe para quem? Joseph Stalin, líder da União Soviética, e propõe para ele um acordo. Olha o nome do acordo. Um pacto de não agressão germano-soviético. O que é um pacto de não agressão? Eu não te ataco, você não me ataca. Simples assim. Eu não te ataco, você não me ataca. Entre a Alemanha e a União Soviética. Daí o nome germano-soviético. Esse acordo deveria durar 10 anos. Primeira pergunta que vai surgir. Já respondendo uma parte da sua questão, tá, Sandra? Você perguntou por que os Estados Unidos e a União Soviética não fizeram nada. Vou responder por que a União Soviética não fez. Por conta desse pacto aqui. Hitler propôs para Stalin: eu não te ataco, você não me ataca. E nós vamos dividir a Polônia entre nós. Eu sei que você está de olho na Polônia, eu também quero uma parte dela. Eu pego um pedaço, você pega outro. Mas, professor, me explica uma coisa. O nazismo não era anticomunista? Sim, falei isso aqui 500 vezes. A União Soviética não era um país comunista? Sim. Então, por que o Hitler vai propor esse acordo? Era uma estratégia militar. Galera, vamos pegar um mapinha aqui da Europa. Esse aqui, ó. Olha onde está a Alemanha. Tá vendo aqui? Tá vendo a Alemanha? A União Soviética está para cá, ó, leste. E os outros inimigos da Alemanha estavam para cá, para o oeste. Ó, Inglaterra, França. Se Hitler começasse a guerra, tendo que atacar a União Soviética, tendo que atacar a França e a Inglaterra ao mesmo tempo, ele ia dividir suas forças. Uma parte ia para o Ocidente e outra parte para o Oriente. Hitler queria concentrar, pelo menos no começo da guerra, suas forças na frente ocidental. Se ele assinasse esse acordo de não agressão com a União Soviética, ele ficaria tranquilo em relação ao leste e poderia concentrar suas forças ao oeste, ao ocidente. Entenderam? Tá, professor, entendi. Então, o pacto de não agressão, ele foi proposto pela Alemanha para que Hitler pudesse atacar em uma frente, concentrado na frente ocidental? Sim. Para que ele pudesse ficar tranquilo em relação à frente oriental. E por que a União Soviética aceitou? Primeiro porque Stalin precisava de tempo. Tempo para se preparar para a guerra, que ele sabia que ia estourar. A União Soviética ganharia tempo para se equipar, produzir armamentos, etc. Treinar os seus soldados. Segundo, porque esse acordo também previa a divisão da Polônia, que era um território que Stalin queria. Então, Hitler e Stalin assinaram o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético em 1939. Quanto tempo deveria durar? 10. Mas a gente vai ver que Hitler não vai respeitar esse tempo. Durante 10 anos, a Alemanha não deveria atacar a União Soviética e o contrário também. A União Soviética não deveria atacar a Alemanha. E os dois países iriam dividir a Polônia. Você tem uma charge que já caiu em muitos vestibulares, uma charge que representa esse pacto de não agressão germano-soviético, como um casamento entre Hitler e Stalin. Terminando a resposta da sua pergunta, sua boa pergunta, Sandra, os Estados Unidos da América, nesse momento histórico, adotavam uma política isolacionista. O que seria uma política isolacionista? Deixe os problemas da Europa para os europeus resolverem. Repito o nome, política isolacionista, que os Estados Unidos adotavam.
deixa os problemas, né, da Europa para os europeus resolverem. Os Estados Unidos não queriam, sim, misturar com esses problemas. Inclusive, foi também por isso que os Estados Unidos não fizeram parte da Liga das Nações. Outro erro estratégico, porque os Estados Unidos poderiam ter evitado a Segunda Guerra Mundial também. Tá certo? Professor, bora, eu quero que a guerra comece logo. Calma, vai ter um ensaio para ela, uma preparação. A chamada Guerra Civil Espanhola. Gente, só para vocês participarem, eu estou fazendo perguntas bem simples mesmo, nível de ensino fundamental, mas só para vocês se envolverem com a aula. Você soltar um pouquinho aí o seu almoço. O que é uma guerra civil mesmo? Me responde aí com suas palavras. O que é uma guerra civil? Pode usar o microfone se quiser. Ou o chat. Isso. Muito bem, Ian. Guerra interna. É um conflito interno no país. Um conflito interno na Espanha, que vai durar aqui, 3 anos. De 1936 até 1939. E eu coloquei aqui, um ensaio, uma preparação para a Segunda Grande Guerra. Sabe o que vai acontecer na Espanha? Em 1936, por via eleitoral, por meio de eleições, a Frente Popular chega ao poder naquele país, na Espanha, tá? Espanha. A Frente Popular era um grupo de esquerda, era um grupo formado por socialistas. Eles ganharam as eleições, chegaram ao poder, certo? Mas aí alguns grupos da sociedade espanhola não aceitaram. Que grupos, professor? A burguesia, militares e também setores da Igreja Católica. Esses grupos que eu mencionei, burguesia, militares e setores da Igreja Católica, vão apoiar um partido fascista na Espanha. Tá aqui o nome dele, Partido da Falange. Falange, inclusive, é o nome de uma estratégia militar, uma organização militar. Um partido de extrema direita. E esse partido vai iniciar uma guerra para tirar a Frente Popular do poder. Um conflito que se estendeu por 3 anos, repito, de 1936 a 1939. A Frente Popular, esquerda, os socialistas, que tinham chegado ao poder, repito, pela via eleitoral, contra o partido da Falange, os fascistas, a extrema-direita, apoiados pelos militares, pela burguesia e pela Igreja Católica. Galerinha, Hitler e Mussolini vão aproveitar desse conflito, que eu repito, era um conflito interno da Espanha, para fazer o quê? Testar os seus armamentos. Pergunta idiota. A Alemanha nazista e a Itália fascista vão apoiar qual grupo? O partido da Falange, claro, né? Vão fornecer armamentos e até tropas para o partido da Falange. Com esse apoio de Hitler e Mussolini, os fascistas espanhóis conseguem derrotar a Frente Popular e chegam ao poder, comandados por um general do exército espanhol chamado Francisco Franco. Daí o nome do fascismo espanhol ser franquismo, porque ele vai ser comandado pelo general Francisco Franco. Por isso, repito, o fascismo na Espanha vai se chamar franquismo. Hitler e Mussolini conseguiram, então, testar suas armas antes da Segunda Guerra Mundial começar. Testaram aqui na Guerra Civil Espanhola e ainda ganharam um aliado, né? Porque agora a Espanha tinha um governo fascista. E dentro desse conflito, gente, houve um massacre que ficou muito famoso, que foi de uma cidadezinha basca, uma cidadezinha na região basca da Espanha, chamada Guernica. Galera, essa cidade ela foi bombardeada pela Força Aérea Alemã, a chamada Luftwaffe. A Força Aérea Alemã bombardeou Guernica para testar suas bombas. A cidade foi completamente arrasada, destruída. E detalhe, os aviões alemães que bombardearam essa pequena cidade espanhola não miraram apenas em alvos militares. Mataram civis. Milhares e milhares de civis foram mortos, pessoas inocentes. E aí o mundo ficou sabendo disso por meio dessa obra aqui, que já caiu em todos os vestibulares que eu conheço, todos, sem exceção. Uma tela gigantesca do grande pintor espanhol Pablo Picasso.
ela se chama Guernica, uma homenagem aos mortos pela Luftwaffe, os mortos pelo bombardeio aéreo alemão. Essa tela, esse quadro mostra o horror, o sofrimento da população civil perante o bombardeio de Guernica. Tem uma historinha que virou quase uma lenda, né? Quando o Guernica foi exposta em uma galeria europeia na época, um oficial do exército alemão se aproximou de Picasso e perguntou assim: essa obra é sua? Picasso respondeu: não, é sua. Ou seja, foram os nazistas que fizeram isso. E o mundo tomou conhecimento desse horror. E tudo isso antes da Segunda Guerra começar. Por isso eu disse, a Guerra Civil Espanhola foi um ensaio, uma preparação para a Segunda Guerra. Por quê? Aqui Hitler e Mussolini testaram seus armamentos, apoiando os fascistas espanhóis, o partido da Falange a chegar ao poder, comandado pelo general Francisco Franco. Agora vamos começar a guerra de verdade? Acho que o Rian tinha falado da Polônia aí, né? Foi, o Rian tinha falado. A Polônia vai ser o estopim, tá? Para a guerra. Vocês lembram da Conferência de Munique, gente? Falei agorinha. Vocês lembram, né? O que foi decidido lá? Inglaterra e França avisaram. Hitler, Mussolini, se vocês invadirem mais algum território, nós vamos tomar atitude. Nós vamos responder militarmente. Hitler e Mussolini falaram, não, fica tranquilo, não vai invadir nada, não. No ano seguinte, em 1º de setembro de 1939, as tropas nazistas invadem a Polônia. Professor, por que a Polônia? Porque Hitler queria pegar de volta um território que a Alemanha tinha perdido na Primeira Guerra. Alguém lembra que território que era esse? O nome desse território? Bora, gente. Vocês foram embora já da aula? Era o corredor polonês. Hitler invade a Polônia, toma de volta o corredor polonês, que inclusive tem um porto muito estratégico ali no Mar Báltico, o porto de Danzig. E quando Hitler invade a Polônia, em 1º de setembro de 1939, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Ali começa, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Terminando a aula, quem é que vai começar melhor a guerra? O eixo. Alemanha, Itália e Japão. Que vão continuar com seu rápido expansionismo. Principalmente através de uma estratégia alemã chamada Blitzkrieg. Sabe o que significa essa estratégia? Guerra relâmpago. Por que guerra relâmpago? Era um ataque massivo, rápido, avassalador. Hitler atacava com a sua força aérea, a Luftwaffe, com seus tanques blindados, a divisão Panzer, e depois com a sua infantaria. Mas era muito rápido. Vinham os aviões de guerra, Luftwaffe, os tanques blindados, divisão Panzer, depois os soldados, sem dar tempo ao inimigo reagir. Nessa brincadeira, Hitler vai dominar Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e França. Isso mesmo. Hitler vai invadir a França, vai desfilar em frente à Torre Eiffel. Vou falar em detalhes sobre esse expansionismo do eixo na próxima aula, já que o nosso tempo encerrou aqui, galera. Infelizmente. Essa aula passa muito rápido. Obrigado pela presença, tá? Obrigado pela participação. Um excelente final de semana para vocês, gente. Um beijo, abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.